Texto bem conhecido da igreja. Nós vamos falar um pouquinho desse texto. Esse texto tem um contexto histórico maravilhoso, irmão, um significado maravilhoso. Quando Jesus diz, vinde a mim, aquele que está cansado, né? Eu sou aquele que pode trazer saciedade àqueles que estão com sede. Aquele que está com sede, vem a mim, eu posso lhe trazer saciedade. É o que Jesus vai dizer nesse texto. João capítulo 7. João capítulo 7, versículo 37 e 38. João capítulo 7, versículo 37 e 38. Você que tem aí uma Bíblia, abra, né, em nome de Jesus, para que nós possamos assim compartilhar dessa leitura. E aí vou estar orando pelos pedidos, irmã Sueli pedindo para orar por Marleide. Vamos orar sim, por Marleide, em nome de Jesus. Marleide, esposa do nosso irmão Edivaldo. Vamos orar em nome de Jesus. Amém? João capítulo 7, do versículo 37 ao 38. Eu esqueci de pedir, você que está aí acompanhando a live, compartilhe essa live. Quanto mais você compartilha, mais pessoas são alcançadas para a glória de Deus. A live de domingo nós chegamos a um alcance de quase 7.000 pessoas. Tá bom? Para a glória do nosso Deus. A glória não é de homem nenhum, é do Senhor. Então se você pode, compartilhe aí essa live para que mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Vamos lá, gente. João capítulo 7, versículo 37 e 38. Diz a palavra do nosso Deus. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Imagine comigo, Jesus está numa festa, nós vamos já falar um pouquinho sobre essa festa, seus significados, para entender o porquê que Jesus está dizendo esse texto. É muito importante entendermos o contexto de toda a história, para entender o porquê que Jesus tem essa manifestação de chegar no dia dessa festa, o último e mais importante dia de toda essa festa. Jesus se levanta, imagine comigo essa cena, está lá acontecendo uma multidão de homens estão celebrando a festa dos tabernáculos. Essa é a festa dos tabernáculos. E aí, Jesus se levanta no último dia e mais importante, nos diz o versículo 37, e diz: venha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Jesus se levanta, Jesus diz: quem tem sede, vem a mim, porque eu posso lhe dar saciedade, ou seja, eu posso saciar a sua sede. Jesus não está falando de uma sede física natural, de água natural. Jesus não está falando isso. Jesus está falando de uma sede espiritual que nós só podemos ser saciados nele. Nós só podemos encontrar resposta àquilo que nós necessitamos quanto à sede espiritual em Jesus. Vamos orar antes de mergulharmos um pouquinho mais fundo nessa palavra. Como eu disse, essa palavra tem um significado maravilhoso. Um contexto histórico que enche os nossos olhos, porque Jesus está fazendo uma ligação com o Antigo Testamento. Essa festa tem algumas representações para o povo judeu, a festa dos tabernáculos, uma festa importantíssima para esse povo. Dentre as suas festas, uma das mais importantes. A outra, né, é a festa de Pentecostes. Então esse povo está agradecendo. Jesus levanta-se e diz assim: olha, vocês estão aí agradecendo e pedindo por mais água, por mais chuva, para que tenha mais colheita. Mas eu quero dizer a vocês que eu é quem posso matar a verdadeira sede que vocês têm. Só eu posso matar ou saciar a verdadeira sede que há no interior de cada um de vocês. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque até aqui eu tenho certeza que o Senhor já falou, através das canções, através das leituras, através das orações que foram feitas aqui. Eu creio que é um manifestar do Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Quem somos nós para entrar na Tua presença? Quem somos nós para Te pedir algo, Senhor? Pecadores, falhos como somos. Mas a Tua palavra nos garante que através do sangue de Jesus, da entrega dEle na cruz do Calvário, nós podemos entrar na Tua presença, Pai, e pedir, pois Tu és aquele que nos responde. Então viemos aqui nessa noite pedir, responde a nossa oração. Viemos aqui nessa noite para pedir ao Senhor, restaura aquilo que precisa de restauração, Pai. Age, Senhor, naquilo que nós não podemos fazer, naquilo que nós não entendemos, naquilo que foge ao nosso controle, Pai. Nada pode fugir do controle das Tuas mãos. Eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, cada família aqui representada. Eu coloco nas Tuas mãos as famílias que perderam os entes queridos.
como essa jovem que foi sepultada agora à tarde. Seus entes queridos com certeza estão dilacerados. Só o Senhor pode trazer refrigério. Alcança Alexandre também, que perdeu ali o seu sogro, ficou em estado de choque, Senhor. Deus, traz o refrigério, que ele entenda, pois ele é conhecedor da tua palavra, que tu és aquele, Senhor, que está no controle, o Senhor sabe todas as coisas. Eu entrego nas tuas mãos aqueles que estão enlutados nessa noite. Visita, Pai, cuida, em nome de Jesus. Deus, eu entrego nas tuas mãos as famílias. Com elas eu entrego a família de Sônia, que precisa de paz espiritual. Só o Senhor pode dar essa paz espiritual. Nenhum outro lugar há paz espiritual a não ser no Senhor. Deus, em nome de Jesus, que eles se voltem para Ti. Busquem ao Senhor de todo o coração e recebam essa paz que excede todo entendimento, como diz a Tua palavra. Uma paz que vai além daquilo que nós podemos explicar. Deus, em nome de Jesus, abençoa mais uma vez os enfermos, visita a irmã Marleide, cada pedido aqui feito, Senhor, renova os que precisam de renovo, Pai, que eles sintam-se animados de alguma forma. Tua palavra diz em Hebreus, que aqueles homens da galeria da fé, da fraqueza tiraram forças. Essa força vem do Senhor. Nessa noite dá força ao cansado, dá força, Senhor, ao que está desanimado, anima o coração, que eles busquem em Ti, Senhor, motivos para continuar. Se talvez eles perderam a esperança em pessoas, se talvez eles perderam a esperança em coisas, que eles jamais percam a esperança em Ti, porque as nossas esperanças no Senhor jamais serão frustradas. Que eles coloquem toda a esperança em Ti, na certeza que do Senhor vem o melhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Fala ao nosso coração, eis-me aqui, usa-me. Eu não posso nada, eu não sou nada, eu não sei de nada, eu não tenho nada a oferecer aos meus irmãos se isso não vier do Senhor. Então inspira-me nessa noite, enche-me, Senhor, da Tua presença e usa-me para que vidas sejam restauradas, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam saciadas, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Cobre-me com Teu sangue, esconde-me debaixo das Tuas asas. Eu sou apenas um cano velho e enferrujado, mas que ao abrir a minha boca saia água da fonte viva, que restaura, que transforma, que cura, que liberta. Faz isso, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, como eu já disse, esse é um texto que tem um contexto maravilhoso. Jesus está sentado como um bom judeu, comemorando a festa dos tabernáculos. Essa festa tão especial para cada judeu. Precisamos entender um pouquinho, vamos nos situar um pouco no texto. Todos os acontecimentos que se relatam nesse capítulo se desenvolveram durante a festa dos tabernáculos. Ou seja, se você ler do versículo 1 até o versículo 52, que é quando fecha, 53, quando fecha o capítulo 7 de João, tudo que está relatado nesse capítulo está relatado dentro da festa dos tabernáculos. Para poder entender bem esta passagem, devemos conhecer o significado, ao menos parte do ritual desta festa. Por que é que Jesus está dizendo isso? Por que é que Jesus diz no versículo 37, vamos ler mais uma vez, no último e mais importante dia, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim, eu posso te saciar. Por que é que Jesus disse isso? Porque que Jesus se levanta no meio da festa e solta uma dessa? Há um significado muito importante. Para isso nós precisamos entender. A festa dos tabernáculos era a terceira do trio de grandes festas judias. Todos os judeus adultos, varões, que vivessem dentro de um raio de 30 quilômetros de Jerusalém, tinham a obrigação de assisti-las. Ou seja, são 3 festas importantes. Eu sempre falo aqui, geralmente os textos dos salmos, quando os salmistas estão em romaria, eles estão em direção a Jerusalém. Todo bom judeu, de alguma forma, e aqui vai dizer nesse contexto, que está pelo menos a 30 quilômetros de Jerusalém, todo bom judeu adulto, ele tem que comemorar pelo menos essas 3 festas, ou uma dessas 3 festas tão importantes. Quais são essas festas? As 3 importantes: a Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos, ou chamada a festa das cabanas. Tabernáculo por causa da cabana, né? Então essa festa também é chamada de festa das cabanas. Ela caía no dia 15 do 7º mês,
Quer dizer, ao redor do dia 15 de outubro, como todas as grandes festas judias, ela tinha um duplo significado. Esse povo está comemorando algo que aconteceu lá no deserto. Esse povo está comemorando algo que aconteceu lá quando Moisés está atravessando com o povo no deserto. Eles estão agradecendo, eles estão lembrando de todo o contexto que aconteceu. O Senhor disse que eles deveriam celebrar algumas festas. Uma dessas, como diz, dessas 3 mais importantes, a festa da Páscoa, que lembra a passagem, né, e a morte dos primogênitos. O dia de Pentecostes, são 50 dias de festas, agradecendo a Deus pelo cuidado, pelo livramento. E a festa do tabernáculo. Essa festa ela tem, num contexto, olhando uma visão mais geral, ela tem 2 significados para esse povo. Jesus está mostrando que aquilo que aconteceu no deserto era apenas um anúncio do que verdadeiramente iria acontecer. Um Deus que saciou o povo no meio do deserto, quando a pedra foi ali, né, quando Moisés bateu na pedra. Um Deus que fez emanar água da pedra para saciar o povo no deserto. O que aconteceu lá era apenas uma demonstração do que verdadeiramente iria acontecer. O que o Senhor está dizendo é que em meio a essa sequidão que nós estamos vivendo espiritual, em meio ao momento que estamos vivendo, Jesus é aquele que nesse deserto da vida que estamos enfrentando, Jesus é aquele que pode saciar a nossa sede. Jesus é aquele que pode saciar a sede que há no nosso coração. Sede essa que não pode ser morta com água. Sede essa que, por mais que eu busque saciedade nas drogas, na prostituição, naquilo que o mundo pode oferecer, quando o efeito passar, eu voltarei a ter essa sede, eu voltarei a ter essa angústia, eu voltarei a ter esse vazio no meu coração. Jesus está dizendo, só há um que pode saciar essa sede, assim como meu Pai saciou a sede de milhares de pessoas no deserto. Nesse deserto que vocês estão vivendo hoje, nesse deserto chamado vida, só há um que pode saciar o nosso coração. Esse um é Jesus Cristo. Só Ele pode fazer isso. Dentre os significados, eu estou fazendo apenas para que a gente entenda. Depois chegaremos no texto. Não há como falar do texto e entender o contexto de tudo que aconteceu para que Jesus viesse dizer isso. Bom, primeiro significado para essa festa, ele tem um sentido histórico. Para o judeu, ele tem um sentido histórico. Ele recebia esse nome porque durante a sua celebração, o povo abandonava suas casas. Lembra que eu disse que um dos nomes para a festa dos tabernáculos é a festa das cabanas? Por quê? Porque o povo abandonava a sua casa durante alguns dias e vivia em pequenas cabanas. Durante a festa apareciam cabanas por toda parte, sobre os tetos das casas, nas ruas, nas praças, nos jardins e até nos pátios do templo. Vem todo mundo, vem gente de todo lugar adorar, agradecer a Deus nessa festa. Aí cada um monta a sua cabana. Monta a sua cabana no teto da sua casa, no terraço. Outros montavam no templo, outros montavam na rua. Ficava tudo cheio de cabana, irmão. Isso era uma forma, né? Foi aquilo que o Senhor mandou. Então a lei indicava que as cabanas não deveriam ser estruturas permanentes, mas sim era preciso construí-las especialmente para essa ocasião. As paredes eram feitas de ramos e folhas. Deviam ser feitas de tal maneira que protegessem contra a intempérie, mas que deixassem passar o sol. O teto deveria ser de palha, mas posto em forma que se pudesse ver as estrelas à noite. O significado histórico de tudo isso era lembrar as pessoas para que elas nunca esquecessem a maneira como o seu povo vagou no deserto, sem um teto para protegê-las. Qual o significado dessa festa? Primeiro, há um significado histórico. Eles estão relembrando a caminhada do povo no deserto. É por isso que eles constroem as cabanas, eles entram nas cabanas, mas elas não poderiam ser fixas, era apenas para aquele momento. Para quê? Para que o sol entrasse, para que eles pudessem ver as estrelas, para que eles pudessem imaginar, eles jamais esquecessem como o seu povo chegou até aquele lugar, como Deus conduziu. Então o Senhor diz, tragam à memória isso, lembrem disso, celebrem isso. Então eles estão celebrando, estão agradecendo. Está lá em Levítico, a instituição, Levítico capítulo 23, versículo 40 ao 43. O propósito, que as suas gerações saibam o que eu fiz com o povo de Israel.
vivesse em cabanas quando os tirei da terra do Egito. Em um princípio tinha durado 7 dias, mas na época de Jesus lhe tinha agregado um 8º dia. A princípio a festa durava 7, mas no tempo de Jesus a festa durava 8 dias, colocaram mais um dia. De maneira que o significado histórico da festa das cabanas era lembrar os judeus que em uma época o povo de Israel tinha vagado pelo deserto antes de estabelecer-se na terra prometida. Fazia o povo lembrar. Eu abro aqui um parênteses nesse primeiro significado. Deus é aquele que sempre gosta de fazer o povo lembrar do quanto Ele cuidou, do quanto Ele nos livrou, do quanto Ele abençoou. Ele diz assim, olha, não esqueçam o que eu fiz por vocês. Isso é para nos mostrar, irmão, isso não serve para que o coração, para que Deus venha a ser glorificado apenas de uma forma, olha o que Deus fez. Não, não é apenas para que Ele se sinta de alguma forma orgulhoso. Deus não tem orgulho. Não, Deus quer que a gente lembre de tudo que Ele fez, como Ele pede ao povo de Israel. E eu convido você a olhar para o seu passado e ver tudo que Deus já fez por você. Eu chamo você a lembrar de tudo isso. Sabe para quê? Para que você continue sabedor de que o mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que pode agir hoje. O mesmo Deus que te livrou ontem é o Deus que pode te livrar hoje. O mesmo Deus que cuidou do povo de Israel 40 anos no deserto era o mesmo Deus que queria cuidar desse povo agora, aqui no tempo de Jesus. O mesmo Deus que cuidou do povo de Israel 40 anos no deserto, não lhes deixando faltar nada, é o mesmo Deus, irmão, que pode cuidar da minha vida e da sua. O mesmo Deus. Deus pede para que o povo celebre. Primeiro, há um significado histórico. Relembrar o que Deus fez com o povo no deserto. Relembrar o cuidado. Relembrar o livramento. Relembrar que Deus esteve com eles o tempo inteiro. Então lembre-se de que tudo que Deus fez para você. E eu lhe pergunto, é impossível que Ele haja hoje? É impossível que Ele faça hoje um milagre? É impossível, meu irmão? Não é. O mesmo Deus que agiu ontem é o mesmo Deus que pode agir hoje. E o mesmo Deus que age hoje é o mesmo Deus que pode agir amanhã. Ele pode fazer. Segundo significado, essa festa chamada Festa dos Tabernáculos ou Festa das Cabanas, nós já sabemos o porquê. O primeiro desse nome. O segundo significado é agrícola. Acima de todas as coisas, era um festival de agradecimento pelas colheitas. Às vezes é chamado de festa da colheita. Está lá em Êxodo 23, versículo 16, 34, versículo 22. Para o povo judeu representava a mais popular das festas. É por isso que às vezes só chamavam de a festa. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 2. Às vezes a festa do Senhor. Lá em Levítico 23, 39. Sobressaía-me dentre todas as outras celebrações. O povo chamava de a estação da nossa alegria. Era a estação de colheita, era a estação de bonança, era a estação de tudo dava certo, os animais estavam bem alimentados, as colheitas estavam prosperando. Então essa era a festa do Senhor, a festa de gratidão, né? Então, conforme chegavam os fins de outono, era a época mais feliz, porque assinalava a colheita de todos os frutos. Já se sentiam recolhidos, já se tinha recolhido a cevada, já se tinha recolhido o trigo, já se tinha recolhido a uva. Conforme a lei o estabelecia, era preciso celebrar a saída do ano. Quando tiver escolhido o campo do teu trabalho, celebre. Êxodo 23, versículo 16. Era preciso observá-la, ou seja, era preciso agradecer. Então, primeiro significado, relembrar o que Deus fez no deserto, para mostrar que Ele continuava sendo o mesmo Deus que pode agir. Segundo, era agradecimento. Agradecimento pela chuva, pela colheita, por tudo estar dando certo. Aí agora eu quero abrir mais um parênteses. E para perguntar a você, você que estava clamando, você que estava pedindo, aí a bênção chegou, você tem agradecido? O seu coração tem sido um coração grato a Deus? O seu coração tem sido um coração abençoador? O seu coração tem sido um coração que reconhece Deus em tudo que acontece na sua vida? Você tem reconhecido? Essa festa serve também como uma festa de agradecimento. Pelo quê, pastor? Agradecimento pela ação de Deus. Eles estão reconhecendo que tudo que está acontecendo ali foi Deus que fez.
Foi Ele que mandou a chuva. Se está tudo dando certo, amém. Foi Ele que mandou. Ele é o Deus que age, agiu no passado e age hoje. 2 significados: relembrar e agradecer. Vamos mergulhar um pouquinho mais. Esta cerimônia especial está muito relacionada com esta passagem, com as palavras de Jesus. Tudo isso está muito relacionado com o que Jesus está falando. Vamos entender o porquê? Agora a gente falou por que acontecia a festa. Agora nós vamos falar o que acontecia na festa, para entendermos por que Jesus disse isso. Amém? A festa, relembrar e agradecer. Relembrar a passagem do deserto e agradecer a colheita. Agradecer as bênçãos do Senhor. O que acontece nessa festa? Por que Jesus disse isso? Vamos lá. É muito provável que tenha tido isto em mente, Jesus, ao falar. Possivelmente também o tenha tido como pano de fundo físico. Ou seja, vamos entender. Em cada dia da festa, o povo se aproximava do templo com seus ramos de palmeira e de salgueiros. Formavam uma espécie de teto com pano de fundo com elas. Partiam em volta do altar, iam em volta do altar maior. Ao mesmo tempo, um sacerdote tomava uma jarra de ouro que continha 3 logs, ou seja, algo que levava em torno de 1 litro de água. Vamos lá, todos os dias, lembrando, a festa durava 8 dias. 8. Durante esses 8 dias, cada dia, as pessoas seguravam seus ramos de palmeiras e salgueiros. Elas ficavam tipo um corredor. O sacerdote vinha com uma jarra que tinha mais ou menos 1 litro de água. Mais ou menos 1 litro de água. Essa água era era colhida no tanque de Siloé. Diz o texto, vamos mergulhar um pouquinho aqui na explicação. Ao mesmo tempo, um sacerdote tomava uma jarra que tinha mais ou menos 1 litro e descia ao lago de Siloé, onde enchia de água. Levava-o de volta, passando pela porta da água em Jerusalém, enquanto os fiéis recitavam o texto que está lá em Isaías, capítulo 12, versículo 3. O sacerdote vai passando com a jarra, vamos pensar aqui, o sacerdote vai passando com a jarra pelo túnel feito de palmeira. Tudo isso é agradecimento, isso é o ritual que está acontecendo na celebração. Enquanto ele está passando, as pessoas estão recitando Isaías capítulo 12, versículo 3, que diz: e vós, com alegrias, tirareis águas das fontes da salvação. Estão recitando Isaías 12, 3. Isaías 12, 3 diz: vocês com alegria tirarão águas da fonte da salvação. Eu lhe pergunto, irmão, quem é a fonte da água da vida? Quem é aquele que veio trazer salvação através da sua vida? Essas pessoas estão recitando, estão celebrando algo que ainda não tem noção. Elas ainda não sabem o porquê estão fazendo aquilo. Até que Jesus se manifesta. Até que Jesus mostra o verdadeiro significado daquela festa. Jesus mostra onde está a verdadeira fonte da água viva. Jesus mostra onde está a verdadeira fonte que pode saciar toda a sede. Ele diz, vamos continuar. Ele levava a água e as pessoas clamavam. E havia também, veja que festa maravilhosa. Eu comecei a ler esse contexto. Disse, meu Deus, que festa maravilhosa. Enquanto se levava o cabo, estava numa cerimônia. O coro dos levitas cantava Halel. Quer dizer, o Salmo 113 ao 118. Enquanto tudo isso está acontecendo, as pessoas estão cantando, ou o coro dos levitas estão cantando os salmos, que vai do 113 ao 118. É uma canção. Eles estão cantando, com um acompanhamento de flautas. Quando chegavam a palavra, louvai ao Senhor, Salmo 118, versículo 1, e as palavras, ó, salva-nos Senhor, Salmo 118, versículo 25. E por último, as palavras, rendei graças ao Senhor, Salmo 118, versículo 29. Os fiéis gritavam e sacudiam suas palmeiras, as palmas para cima, na verdade, em direção ao altar. Toda a dramática cerimônia era um vívido agradecimento pelo dom divino da água. Uma oração para pedir chuva. Uma lembrança da água que surgiu na rocha quando vagavam pelo deserto. O último dia da cerimônia era ainda mais importante. Por quê, irmão? Sabe por quê? Eles faziam toda essa cerimônia. Mas no último dia, eles repetiam tudo isso. Mas
o último dia é mais importante porque eles partiam 7 vezes em redor do altar, em lembrança do quê? Eles com a jarra de água passavam pelo altar 7 vezes. Lembrando o quê? Lembrando as 7 voltas que Josué deu em volta de Jericó para que as muralhas caíssem. Esse último dia é o dia mais importante. É o dia que eles lembram de toda a ação de Deus, de todo o mover de Deus. Partiam 7 voltas em volta do altar, 7 vezes em volta do altar, em lembrança das 7 vezes que partiram em redor das muralhas de Jericó. Depois de que essas foram derrubadas, o povo tomou a cidade. Deu para entender todo o contexto? Primeiro, ela tem um significado histórico, relembrar a caminhada do povo no deserto. Ela tem um significado agrícola, de gratidão pela chuva, pelo livramento. Agora a cerimônia lhe faz lembrar do Deus que agiu em meio ao deserto, trazendo água para eles, trazendo alimento. O Deus que fez as muralhas de Jericó caírem. Essa festa está lembrando tudo isso. Deu para entender no último dia. As palmeiras estão levantadas. As pessoas estão cantando, recitando Isaías, capítulo 12, versículo 3. O coro de Levita está cantando os Halel, Salmo 113 até o 118. E no momento que chegava no final, as pessoas estendiam suas mãos, as palmas das mãos para o altar. No último dia tudo isso está acontecendo. Está dando para imaginar, irmão, essa cena? Eu gosto de visualizar essa cena na minha mente. Está dando para imaginar essa cena, toda essa celebração. Está todo mundo agradecido, está todo mundo vendo a ação de Deus. Mas aí, meu querido irmão, foi nesse cenário, possível nesse momento, quando o sacerdote está vindo com sua jarra, com 1 litro de água, lembrando, quando ressonou a voz de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês estão celebrando, vocês estão agradecendo, mas vocês voltarão para sua casa. E voltando para a casa de vocês, vocês voltarão a ter sede espiritual, porque essa sede espiritual não será preenchida. Vocês podem até saciar a sede de vocês material. Vocês podem até saciar a sede de vocês pela chuva que caiu, em gratidão ao meu Pai. Mas Jesus está dizendo: se alguém tiver sede, venha a mim. Se eles estão celebrando tanta água, se eles estão agradecendo a Deus pelo cuidado, eles não estão com sede de água, irmão, natural. Eles não estão, vou até tomar um pouco. Eles não estão com sede de água natural. A sede que havia no ser humano lá e a sede que há aqui é sede espiritual. E Jesus está dizendo: somente eu posso saciar essa sede. Eles recitam Isaías 12:3. E vós com alegrias tirareis águas das fontes da salvação. Isso é uma profecia que está se cumprindo nesse dia. Jesus está dizendo: eu sou a fonte da água da vida. Venha a mim quem tem sede. Venha. Eu lhe pergunto, você tem tido sede? Que tipo de sede, irmão? Talvez você tenha buscado se saciar. Você acha que a saciedade que você precisa, eu vou estar em paz se eu conseguir isso. Eu vou estar em paz se isso acontecer na minha vida. Eu vou estar em paz se isso acontecer na minha família. Eu vou estar em paz se o milagre acontecer. Se você provar de Jesus, você estará em paz, independente do que aconteça à sua volta, independente das circunstâncias. Independente se eu conquisto, independente se eu sou curado, independente se a bênção chega, independente se o milagre chega, eu vou ter paz e vou estar saciado. Porque Jesus é aquele que pode saciar a sede do meu coração. Jesus é aquele que pode saciar a sede do seu coração. É nesse contexto de tudo isso que nós acabamos de compartilhar aqui, que Jesus se levanta. Dá para imaginar uma festa com milhares de pessoas, milhares. Está todo mundo esperando o sacerdote. O sacerdote está vindo. O coral está cantando. As pessoas estão recitando. Jesus levanta e diz: ei, quem tiver com sede, venha a mim, porque eu vou saciar vocês. Dá para imaginar como aquelas pessoas tomaram um choque. Dá para imaginar, eu fico imaginando a cara do sacerdote. Eu fico imaginando a cara dos religiosos. Olhando para dizer: quem é esse?
Quem é esse que está falando isso? Jesus diz: vem a mim. Vocês agradecem. Veja o que diz o contexto. É como se Jesus estivesse dizendo, é como se ele dissesse: vocês agradecem e glorificam a Deus pela água que sacia a sede dos seus corpos. Venham a mim, se quiserem a água que se saciará a sede das suas almas. Vou chegar mais perto. Jesus está dizendo nesse tempo, nesse contexto, também dizendo para mim e para você: você agradece a Deus pela água que glorifica, pela água que sacia a sede do seu corpo natural. Venham, se vocês querem, a água que pode saciar a sua alma. Venha. Você que quer água para saciar a sua alma, venha ter Cristo. Jesus estava aproveitando esse momento dramático para dirigir o pensamento dos homens à sua sede de Deus e das coisas eternas. Sede de Deus. Que é aquela canção que a gente gosta muito, né? Meu coração tem sede de Ti, Senhor. Será que temos tido essa sede mesmo, irmão? Será que nós temos aproveitado o nosso tempo para saciar essa sede de buscar o Senhor? Eu sempre oro: Senhor, desperta em nós a sede de buscar o Senhor. Desperta em nós a sede, Pai, de buscar o Teu nome. Desperta em nós, Pai, a sede de mais de Ti. Que essa sede, Senhor, cresça em nós. Que nós venhamos mergulhar na fonte que é o Senhor. Como é que está a sua sede, irmão? Às vezes a gente está tão preocupado em saciar os nossos corpos. Quando eu digo saciar o nosso corpo, é buscar mesmo os prazeres dessa vida. A gente quer tanto saciar as coisas desta vida, o nosso corpo, o alimento, o trabalho, mais, achamos que precisamos de mais. Esquecemos da verdadeira sede, que é a sede de Deus, que deve preencher o nosso ser. Meus queridos irmãos, necessitamos de Jesus e Ele está nos convidando. Vivemos um momento ímpar em nosso país e no mundo. O que nós estamos vendo? Divisões, ódios, mentira. O que nós estamos vendo? Escárnio, imoralidade. Nós estamos vendo, irmãos, depressão. Nós estamos vendo o declínio ou o desprezo das classes mais necessitadas. O que nós estamos vendo? Roubos, mortes. Você imagine comigo, irmão, um ser humano, se é que podemos chamar de ser humano, mas temos que chamar um ser humano desumanizado. Perdeu a sua essência de ser humano, perdeu a sua imagem, foi deformado. Como é que o tempo que a gente está vivendo, uma pessoa tem capacidade, irmão, tem capacidade de superfaturar o valor de um respirador, sabendo que aquilo é a vida de outra pessoa, sabendo que aquilo ali é a vida de alguém que morreu sem UTI, alguém que morreu num corredor sem poder ser atendido. Como, irmão, alguém pode fazer isso? É falta de Deus, é sequidão espiritual. O cara tem milhões na conta dele. Se ele viver 20 vidas, que ele não vai, mas se ele viver 20 vidas, ele não consegue gastar o que está na conta, mas ele continua roubando. É uma sede por destruição. Às vezes a gente vê o documentário, a gente vê o jornal, né? Aquele que assiste, eu nem assisto mais essas coisas, nem assisto. A gente vê os jornais e aí aparecem malas de dinheiro, caixas de dinheiro. Aí às vezes tem pessoas que dizem assim: eu só queria um pouquinho daquele ali. Não queira não, irmão, aquele dinheiro amaldiçoado. Foi tirado da educação, foi tirado da saúde, foi tirado do saneamento básico, foi tirado da dignidade do nosso povo. Homens longe de Deus, que temos visto roubo, morte, destruição da família e tantas outras mazelas que poderíamos citar aqui. Pessoas buscam os prazeres passageiros, inclusive a igreja. Muitos estão buscando os prazeres passageiros dessa vida para lhe satisfazer momentaneamente. Muitos estão buscando os prazeres momentâneos dessa vida.
Aí o que é que a gente vê? Cresce o número de viciados, cresce o número de divórcios, cresce o número de mortes violentas, cresce o número de pessoas com depressão, cresce o número de pedofilia, cresce o número de suicídio. Sabe por quê, irmão? Porque nós precisamos de Jesus. Sem Ele, nós veremos esse número crescendo dia após dia. E não é apenas dizer que temos Jesus. Sabe por quê? Porque se você pega o IBGE, se você vai lá e confere os números dizem que cresceu o número de evangélicos no nosso país. Isso me deixa doente. Sabe por quê? Cresce o número de evangélicos, mas nada muda no nosso país. A nossa bancada evangélica é uma vergonha. Cresce o número de evangélicos, mas não muda nada. Sabe por quê? Porque falta Jesus na vida de muitos. Falta Jesus, o verdadeiro que pode transformar. Não a religião, mas o Jesus que pode transformar a nossa vida, meu irmão. Um Jesus que nos faz mais dignos, um Jesus que nos faz corretos, um Jesus que tira de nós aquela vontade de roubar, um Jesus que tira de nós a vontade de ser corrupto, o Jesus que tira de nós aquele desejo de falar mal do outro, o Jesus que tira de nós tudo que é ruim. Então não adianta crescer o número de evangélicos quando o nosso país continua o mesmo. Era para ser o contrário. Se a igreja verdadeiramente conhece Jesus, se aqueles que se dizem evangélicos verdadeiramente conhecem Jesus, era para o nosso país estar melhor. Falta Jesus, irmão. Precisamos de Jesus. Ele está dizendo, se você tiver sede, venha a mim, eu posso te saciar. Eu sou aquele que sacia a sede espiritual de vocês. Vocês glorificam meu Pai por terem saciedade do seu corpo. Mas eu trago a vocês a saciedade da alma. Querem? Venham a mim. Venham a mim. Aí eu digo primeiro, precisamos de Jesus. Ele sabe disso, por isso ele está dizendo. Mas é um convite, que convite especial. Venha a mim. Precisamos de Jesus. Ele é a fonte da água da vida. Eu quero um sentido para a minha vida, Jesus. Ele é o sentido da vida, irmão. É Ele. E Ele está te chamando. Não resiste. Ele está te chamando. Ele está chamando todo ser humano. Ele está chamando todo ser humano. Esses dias eu estava fazendo caminhada com um amigo. E nós estávamos conversando, né? E ele disse assim, mas o castigo de Deus vem. Deus vai se castigar. Eu disse, não é desejo do Senhor castigar. É desejo do Senhor abençoar. Castigo que nos vem pela nossa teimosia, pelas nossas escolhas. Porque estamos como estamos. Porque escolhemos nos distanciar de Deus, irmão. Tem um sermão com esse tema. Porque estamos como estamos. Porque escolhemos nos distanciar do Senhor. O distanciamento de Deus, o que gera em nós? Apenas frutos da carne. O que é que o distanciamento de Deus gera em nós? Apenas morte, destruição. É isso que o distanciamento de Deus gera. Por que é que esses homens roubam? Por que é que esses homens matam? Por que é que esses homens fazem tantas coisas erradas? Porque eu não compro falta de Deus. Porque quanto mais próximo eu estou dele, mais parecido com ele eu vou ser. Mais parecido com ele, falta de Deus, irmão. Porque quem tem Jesus, imagine comigo se todo mundo tivesse consciência da palavra, todo mundo respeitasse, vivesse a palavra, estaríamos como estamos? O cara está ali fazendo a licitação para comprar os respiradores, para a construção dos hospitais de Campana. Ele está lá. Aí o cara quer ganhar a licitação. Aí ele diz assim, olha, bota aí valor tal e você vai me dar uma porcentagem. Eu lhe pergunto, se esse homem conhece a Deus, ele vai assinar? Não, ele chama a polícia, irmão, manda prender. É falta de Deus, é falta de Jesus. Precisamos dele dia após dia, irmão. Estamos como estamos porque estamos distante dele. Vamos nos aproximar de Deus, deixar que ele transforme nossa vida. Ele nos chama, ele está nos chamando, é ele que está nos convidando. Se alguém tiver sede, venha a mim, beba. Ele não está dizendo só venha fulano. Ele não está dizendo só vem você, que é assim. Não, ele está dizendo venha, tem sede, venha. Como é que você está? Venha, está com sede, pode vir. Jesus é aquele que pode saciar a sua sede. Jesus é aquele que pode trazer sentido à sua vida.
Jesus é aquele que pode saciar a sua alma e trazer a paz que você precisa no seu coração. Só em Jesus encontramos a verdadeira vida. Só em Jesus encontramos a verdadeira vida, irmão. Nós achamos que vivemos. Você tem Jesus? Não. Você está achando que está vivendo? Tá não, irmão. Não está. Com Jesus temos verdadeira vida. Sabe? Eu não gosto de discutir religião. Eu não gosto de falar das decisões de ninguém. Você escolhe o seu caminho. Quer viver? Viva o seu caminho, meu filho. No final da caminhada veremos as nossas escolhas. É o livre-arbítrio. Você quer viver essa vida que você está vivendo? Viva! Você acha que isso é vida? Viva! No final da vida, eu não vou dizer nem eternidade, eu vou falar da sua velhice. O que é que vai ser da sua velhice? Como é que vai ser você idoso? Sua família? Como é que vai ser a sua vida? Você quer curtir agora, quer viver o que você quer viver? Rebelde contra pai, contra mãe, contra Deus, contra a palavra. Acha que isso é vida? Você acha que você vai colher o quê? Você acha que você vai colher o quê? Só existe vida verdadeira em Cristo. Só em Jesus encontramos a verdadeira vida. Venham a mim se quiserem, a água que saciará a sede das suas almas. Você acha que a sua sede vai ser saciada num copo de cerveja? Você acha que a sua sede vai ser saciada num cigarro de maconha? Você acha que a sua sede vai ser saciada em mais uma que você leva para a cama, ou mais um que você leva para a cama? Isso pode até te trazer uma sede momentânea, mas depois a sede voltará. Só em Jesus encontramos vida verdadeira. Só em Jesus, independente de tudo que vivemos, encontramos a verdadeira paz. Por que não bebemos, não fumamos? Porque somos proibidos? Não. Porque não precisamos disso para nos sentir felizes. Vocês são escravos? Não. Somos livres em Jesus. Agora eu desafio você. Eu tenho a escolha de beber ou não. Jesus me deixou livre. Eu tenho a escolha de acender um cigarro ou não. É uma caneta, viu, gente? Eu tenho a escolha, eu sou livre. Agora você acha que é livre porque faz o que quer? Eu lhe desafio. Tente parar de fumar e de beber. Aí eu lhe pergunto, quem é o verdadeiro escravo? Em Cristo somos livres. E nele temos a verdadeira vida. Para encerrar, Jesus é a fonte da água da vida. Abra comigo em Lucas capítulo 7, versículo 38. Lucas capítulo 7, já estou encerrando, hoje eu passei do meu horário um pouquinho. Lucas capítulo 7, eu sempre gosto de terminar às 8, mas hoje eu passei um pouquinho, mas já estou terminando. Lucas 7, versículo 38. Jesus é a fonte da água da vida. Ele diz: e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés, chorando. Lucas 7, deixa eu ver se está certo, Lucas 7, versículo 38, isso mesmo. Se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois a enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu-os com perfume. Aqui é a mulher que está encontrando uma nova vida com Jesus. A mulher que está buscando algo de novo com Jesus, porque ela reconhece. Versículo 28 lhes diz, eu acho que era isso que eu deveria ter anotado: eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João, todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. Era esse mesmo, versículo 38, fiquei na dúvida. Essa mulher vem a Jesus porque ela sabe que Jesus é aquele que é a fonte da água da vida. É aquele que pode saciar a nossa sede. É aquele que está cuidando de nós. Eu encerro nessa noite lendo e dizendo: o sentido seria que Jesus pode dar aos homens a força vitalizadora do Espírito Santo. A força vitalizadora do Espírito Santo. Os judeus situavam todos os sentimentos, emoções e pensamentos em determinadas partes do corpo.
O coração era a sede do pensamento e do intelecto. Os rins e o ventre eram a sede das emoções e dos sentimentos mais íntimos. Como diz o autor de Provérbios, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Provérbios 20, versículo 27. Isso significa que Jesus nos prometia essa corrente purificadora, refrescante, vitalizadora do Espírito Santo, para que nossos pensamentos, emoções e sentimentos sejam purificados, revitalizados e cheios de uma nova vida. Veja o que é que Jesus está dizendo. Quem vem a mim, quem vem ao meu encontro, quem bebe de mim, que sou a fonte da água da vida, encontrará uma corrente purificadora de água. Ela vai lhe trazer refrescância e refrigério, algo vitalizador vindo do Espírito para os seus pensamentos. Veja o que vai acontecer. A ação de Jesus na nossa vida, essa água, o que é que ela traz? Ela traz refrigério, revitalização, renovo para os nossos pensamentos, para as nossas emoções, sentimentos. Pensamentos, emoções, sentimentos. Para que tudo isso fosse purificado, fosse cheio de uma nova vida. É como se Jesus tivesse dito: venha a mim, me aceitem, porei em vós, através do meu Espírito, uma nova vida. Trarei a vocês uma nova vida que lhes dará pureza e satisfação e que eliminará todas as suas frustrações e desejos insatisfeitos e lhes dará o tipo de vida que sempre vocês desejaram, mas jamais conseguiram. Que palavra maravilhosa, irmão. Só isso nós encontramos só em Jesus. Imagine, Jesus está prometendo através de tudo isso a vida que nós sempre desejamos, mas jamais conseguimos. Qualquer que seja a interpretação que escolhermos, não há dúvida que é verdadeira. Só Jesus pode gerar vida em você. Ele é a fonte da água da vida. Ele é a rocha que deu água aos israelitas no deserto. Êxodo 17:6. Este símbolo da água que dá vida, que provém de Deus, aparece várias vezes no Antigo Testamento. Água que gera vida. A água de Deus. Essas referências estão no Salmo 105, versículo 4, Ezequiel 47, do 1 ao 12, Joel 3, 18 em diante. A água é aquilo sem o qual o homem não pode viver. Dá para viver sem água, irmão? Não tem. Nosso corpo é composto por maioria de água. Nosso planeta é composto da maioria de água. Então a água é aquilo sem a qual o homem não pode viver. Do mesmo jeito que não podemos viver sem Jesus. Cristo é aquele sem o qual o homem não pode existir. Dá para entender o porquê de tanta gente morta-viva nesse tempo? A água é a fonte da vida. Sem ela nós não conseguimos viver. Cristo é aquele sem o qual o homem não pode existir. Sem ele, igual com a água, nós não podemos existir. Não podemos viver. Se eu fico sem água, eu morro. Desidrato, morro. Sem Jesus, que é a água da vida, eu vou morrer espiritualmente. Aí dá para entender. Eu coloquei aqui. Dá para entender agora porque tem tanta gente morta-viva no nosso tempo. Morta-viva é aquela pessoa que nem está vivo nem está morto. Está vivo, está de pé, mas está morto espiritual. Bom, Jesus nos convida. Venha, mate a sua sede em Cristo Jesus. Ele tem vida para você. A fonte da água viva. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Passei um pouquinho do meu horário hoje, mas que o Espírito Santo de Deus, esse é o meu desejo, tenha falado ao seu coração. Que possamos ir até Jesus, aquele que é a fonte da água da vida, aquele que pode saciar a nossa sede, a verdadeira sede que temos, aquele que traz significado, aquele que traz refrigério, aquele que revitaliza as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que você possa ter um final de semana abençoadíssimo, de boas notícias, debaixo da santa paz do Senhor, que o Espírito Santo
derrame-se sobre você, que você possa ver o agir dele. Amém? Receba o meu abraço, meu carinho. Se Deus permitir, domingo que vem nós estamos juntos mais uma vez, em mais um culto aqui. Que Deus te abençoe, que você receba, que você corra em direção à fonte da água viva, que é Jesus. Ele mesmo diz: venha, eu posso matar a sua sede. Um grande abraço, fica com Deus e até domingo, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.